Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Tânia Cosentino, presidente da Microsoft no Brasil, uma das empresas mais valiosas do mundo. A executiva revela detalhes do investimento da gigante de tecnologia cofundada por Bill Gates no valor de 14 bilhões e 600 milhões de reais. E como será o treinamento para 5 milhões de brasileiros em inteligência artificial oferecido pela companhia. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. Ela nasceu e cresceu na zona norte de São Paulo, estudou em escola pública, filha de um comerciante e uma secretária. É formada em engenharia com 4 décadas de trabalho árduo, com passagem por importantes multinacionais como do setor elétrico. Desde 2019, ela comanda a operação brasileira da Microsoft, Bill Gates, uma das 3 empresas mais valiosas do mundo. O Show Business de hoje vai conversar com Tânia Cosentino, presidente da Microsoft no Brasil. Tânia, uma alegria, uma honra ter você aqui no nosso estúdio. Eu gostaria que imediatamente você falasse. A Microsoft está no Brasil há 35 anos. Isso. O que a operação brasileira representa para os negócios globais da companhia? Bruno, um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz da gente ter conseguido viabilizar esse encontro. E a Microsoft Brasil ela é extremamente relevante para toda a operação. Primeiro porque o Brasil é um país relevante para o mundo, em função da nossa indústria, dos diferentes segmentos econômicos que temos aqui dentro do nosso país, da nossa importância e relevância pensando numa economia de baixo carbono, nossa matriz energética e pelos nossos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, olhando para tudo isso combinado, a Microsoft vê a nossa operação e já viu lá atrás, porque celebramos esse ano 35 anos de presença no país, então não é uma coisa recente, realmente existe um compromisso de décadas com o país e um compromisso não só de trazer, implementar infraestrutura, mas também de gerar impacto, de trazer programas de capacitação, de trazer programas de desenvolvimento e o que a gente quer é continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável do nosso país. Hoje são quantos funcionários aqui no Brasil? Somos em 1.200 pessoas, crescendo, porque como a gente anunciou recentemente investimentos, isso traz também contratações. E o que é bonito é que são funcionários, alguns trabalham para a operação brasileira, mas muitos trabalham para a operação global, participando de centros de pesquisa e desenvolvimento, trabalham para as operações de data center, trabalham para suportes de clientes brasileiros ou não. E aqui no Brasil vocês têm quantos clientes? Bom, são nós muitos estamos milhares. Presentes em todos os setores, são milhares de clientes. São milhares de clientes. Clientes, empresas nacionais e empresas multinacionais, empresas de todos os portes. Isso que é bonito, a gente está presente no grande segmento enterprise, até na pequena e média empresa. Tânia, vamos falar de investimento, uma notícia quentíssima, que a gente inclusive repercutiu aqui nos programas da Jovem Pan. A Microsoft anunciou 14 bilhões e 600 milhões de reais no Brasil. Isso para os próximos 3 anos, para desenvolver, evidentemente, inteligência artificial e também computação em nuvem.
como eu estou diante da presidente da Microsoft no Brasil, eu gostaria que você contasse para a nossa audiência o que vai ser feito com esse dinheiro, que é um dinheiraço, né? É um dos maiores investimentos da empresa no Brasil. Sim, ele é um grande investimento da empresa no Brasil. Quase 15 bilhões de reais. Bilhões de reais. Eu arredondo, gosto de arredondar o número para cima. Eu falei exatamente, né? 14 bilhões e 600 milhões de reais. Exatamente. Quase 15 bilhões de reais investindo em infraestrutura de data centers, que é onde roda, onde a gente gera o poder computacional no jargão da TI, para rodar a inteligência artificial. E para isso, a gente acelera a transformação digital das nossas empresas públicas ou privadas aqui do país, um movimento que já vinha acontecendo nos últimos anos, e ele é acelerado para poder adotar IA. Então, você precisa de infraestrutura de nuvem, uma infraestrutura de nuvem confiável, porque nós trabalhamos o conceito de IA responsável, e aí a confiabilidade do ponto de vista cibernético, segurança cibernética, privacidade de dados, identidade de dados, residência de dados para atender regulamentações locais, latência, dependendo da aplicação, e tudo isso impõe que o data center esteja próximo dos centros de uso, e por isso nós decidimos acelerar os nossos investimentos no Brasil. Vocês vão aumentar o número de data centers, né, os centros de dados no Brasil. Isso. Vocês revelam números? Não. Nem de quantos centros de dados tem no Brasil? Não revelamos. Mas vocês têm estratégias, por exemplo, quando vocês selecionam os centros de dados no país? Por exemplo, eles ficam distantes um do outro? Como é que é a estratégia de vocês para selecionar os lugares? O que é um grande data center? Aliás, em primeiro lugar, como a nossa audiência é vasta, inclusive em termos de idade, em região, eu queria que você explicasse até o que é o data center, né? O que é o centro de dados, Tânia? São os grandes centros onde vão rodar as aplicações das suas empresas. No passado, a gente tinha lá o departamento CPD. Quem vai mais da minha idade vai lembrar que era a salinha do servidor ou a sala com os servidores que rodavam os aplicativos da sua empresa. Isso exigia um investimento constante e essa é uma grande dor da área de TI, que a empresa ela acabava desviando o dinheiro, né, o investimento do seu core business para investir primeiro na TI. E tinha um tempo para isso. Então, os data centers vieram para resolver esse tipo de problema. Você não tem mais que se preocupar com o CAPEX, que é o investimento, e a Microsoft faz isso para você, colocando tecnologia de ponta dentro desse centro de computação, e você paga por uso. Então, isso habilita o poder de uso computacional tanto para uma grande empresa, eu sempre cito a Petrobras, como de uma pequena empresa. Essas empresas hoje têm a capacidade de utilizar os mesmos recursos tecnológicos. Um data center, o que ele oferece? Não só essa capacidade computacional, mas ela oferece por trás resiliência. Eu tenho que garantir, já que você vai rodar os seus aplicativos da sua operação na nuvem, eu tenho que garantir que isso funciona 24/7, que isso não vai cair, que não importa se chover, se tiver apagão, a tua infraestrutura vai estar lá, que vai estar protegida contra ataques cibernéticos, que é mais seguro você rodar seu aplicativo na nuvem do que na sua empresa, que eu respeito a privacidade de dados, que eu respeito as regulamentações locais. Então, tudo isso junto, você constrói um grande prédio com uma infraestrutura elétrica super reforçada para garantir redundância e garantir essa resiliência que a gente precisa. E aí você também precisa, quando você pensa em resiliência, garantir que esses centros estejam localizados onde tenha energia elétrica, mais de um grid, mais de uma fonte de alimentação preferencialmente, e a gente também coloca esses centros de dados em regiões diferentes, porque caso aconteça um evento climático importante que venha a deixar uma região vulnerável, eu possa migrar para outra região. Tá. Então, a gente fala muito em regiões. Então, no Brasil, a Microsoft ela tem 2 regiões de data centers, e dentro de cada região a gente tem zonas de disponibilidade. Tá. E tudo isso aumenta a resiliência para o cliente. Então, você pode ficar seguro operando junto com a gente. Tânia, esse é um assunto que muitos anos atrás era um assunto de tecnologia. Que poucas pessoas se interessavam, mas assim, centro de dados, data center, é um assunto, inclusive eu li recentemente, tem analistas dos Estados Unidos que já estão classificando os investimentos
em data centers, em centros de dados, como o ativo, como a classe de ativo mais quente do mercado imobiliário nos Estados Unidos, porque as gigantes de tecnologia, e a gente está com a maior delas, estão buscando cada vez mais centros de dados. Então, aí a gente percebe a relevância e como ela faz parte do nosso dia a dia, né? Exatamente. E isso faz o quê? O que permite tudo isso? Eu disponibilizo para você, pequena, média, grande empresa, recursos computacionais e você acelera a transformação do seu negócio. E aí a gente cria esses grandes monstros, grandes empresas digitais que revolucionam o mercado, que desafiam as empresas mais tradicionais e você cria uma dinâmica incrível. E quando a gente vê o que o digital pode trazer de benefícios, pensamos nos serviços digitais que nós como cidadãos, quando acessamos, o que nos traz de benefícios, vemos produtividade no campo, produtividade na indústria, porque você acaba trabalhando com recursos de forma diferente, otimizando o seu processo. Então você traz grandes benefícios econômicos e para a empresa com um volume de investimento muito menor. Então, esse é super transformacional. Ô, Tânia, ainda falando desse investimento aí de quase 15 bilhões de reais no Brasil, anunciados há poucas semanas pela Microsoft Global, faz parte desse projeto aí um plano de vocês de treinar 5 milhões de brasileiros em AI, isso até 2028. Como é que vai ser esse treinamento e como é que vocês todos vão selecionar esses 5 milhões de brasileiros? Bom, nós já temos um compromisso com capacitação, porque não tem um bom uso de tecnologia ou inteligência artificial sem capacitação profissional. E nós temos um déficit no país de profissionais de TI bastante significativo. Segundo a Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Telecomunicações e TI, existe um gap de mais de 400 mil profissionais de TI. E, infelizmente, nós não formamos todos os anos o número de profissionais, de forma metade do que precisa. Então aqui deixa eu dar uma mensagem para os meninos e meninas que estejam em busca de uma profissão. A TI é uma área super atrativa que só cresce e todas as empresas hoje são empresas de TI, porque a inteligência artificial, nós estávamos conversando nos bastidores, ela invadiu os almoços de domingo e a conversa de boteco. Não, eu falo isso aqui nos programas, virou, e eu falo Papo isso... de boteco. Não, conversa de boteco, conversa de padaria, e eu, cobrindo a área de negócio já há algum tempo, eu percebi que teve uma mudança global, Tânia, em janeiro de 2023. E vocês são os responsáveis. Exato. Foi a partir de janeiro de 2023, quando a Microsoft anuncia 10 bilhões de reais na OpenAI, a dona do ChatGPT, o mundo virou essa conversa de boteco. O mundo começou a olhar para a inteligência artificial, porque a inteligência artificial existe há muito tempo, 56 anos, quase. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar em inteligência artificial? Bom, como eu sou uma engenheira e eu trabalhava na área de automação, eu já falo em inteligência artificial, redes neurais, desde os anos 80, anos 90. Tá. Mas eu era uma profissional técnica. Sim. Mas o que é inteligência artificial? Era um outro conceito, era uma outra tecnologia. Imagino, Depois, mais recentemente, a gente ouviu muito falar de aprendizado de máquina, ou ML, que é o Machine Learning, que é aprendizado de máquina em inglês, que é aí a inteligência artificial aprendendo com os dados. O legal da inteligência artificial generativa, que também não é algo novo, ela já foi lançada há alguns anos. Aí nós, em 2019, já fizemos um primeiro aporte no OpenAI, no GPT-3 na época, e começamos a aprender juntos e desenvolver essa tecnologia. Qual é a beleza dela? Ela gera imagens, textos, e ela pode trazer altíssimas produtividades. Hoje nós trabalhamos com modelos multimodais, eu posso gerar vídeo, texto, através de comando de voz, prompt por texto. Então, a capacidade de transformação que ela pode trazer para os negócios é gigantesca. Ganhos de produtividade elevadíssimos. Eu costumo dizer que ela pode ajudar a indústria brasileira a recuperar sua produtividade e pode acelerar a produtividade e melhoria de serviços, transformar setores bruscamente. Só voltando à parte de capacitação,
faltando profissionais na área de TI, e com toda essa transformação tecnológica que está aqui e agora, e se nossas empresas, nós do Brasil e nossas empresas não adotarem essa tecnologia, nós vamos perder ainda mais a nossa capacidade de competir em escala global. Vamos ter o G20 aqui, nós temos que pensar que nós somos uma parte do mundo. Então, como que eu transformo a empresa brasileira, ou trago de volta a competitividade da empresa brasileira? Através da adoção de tecnologia. E para isso eu preciso de profissionais capazes, habilitados para trabalhar essa tecnologia. Por isso que não adianta só investir em data center e infraestrutura física, mas eu preciso investir em capacitação. E é muito simples o que nós estamos fazendo, nós temos as nossas plataformas de treinamentos online. É tudo online. Tem treinamento online, em português, gratuito, que a gente disponibiliza em plataformas de governo federal, Escola do Trabalhador 4.0, governos estaduais, temos parcerias com vários governos estaduais, municipais, fundações de grandes empresas, com ONGs, porque o que a gente quer é levar essa plataforma para quem está próximo de diferentes comunidades, de diferentes grupos. E a gente já vem fazendo isso há alguns anos, desde 2020 nós lançamos um programa Conecta, dentro de um programa maior, guarda-chuva nosso de investimento no país, onde nós já acessamos mais de 13 milhões de brasileiros. E 3 milhões terminaram pelo menos um curso que vai de letramento digital. Então tem muita gente que fala, mas Bruno, eu não sei nada de computação. Eu imagino que vocês devem escutar muito isso, né? Eu não sei ligar um computador, eu não sei fazer um currículo, eu não sei criar meu perfil no LinkedIn. Então a gente tem desde letramento digital, nuvem, CRM, gerenciamento de projetos, até ciência de dados. Já treinamos 3 milhões de pessoas em 4 anos e queremos agora focar, através de parcerias, chegar em 5 milhões de pessoas só em IA. Meninos e meninas, homens e meninos e meninas dos 15 mais até os 50 mais, tá? O perfil é bem variado, não é só jovem não que entra ali. Não, porque a inteligência artificial, ela habilita, ela empodera o humano. O que tem um profissional mais sênior como eu? Nós temos conhecimento acumulado. Então, você tem um contador, ele tem conhecimento de processos contábeis. Um chefe de produção, um diretor de produção, ele tem conhecimento de processos produtivos. Então, quando você associa esse conhecimento a uma tecnologia de CRM, de ERP, combinado com IA, você potencializa o conhecimento desse profissional. E como nós vamos ter que trabalhar até os 80 anos, porque nós vamos vir até os 100, é melhor que a gente continue se reciclando. Quer dizer, tem muita gente aí que está querendo mudar de profissão. Tem muita gente... Eu imagino, sim, né? Porque você ganha essa mobilidade, né? Exatamente, exatamente. Ô, Tânia, eu abri o programa contando um pouco da sua história, porque eu acho a sua história notável e eu acho que ela serve de inspiração para muita gente. Você acabou de passar um recado para jovens aqui no programa. Exato. E essa sua história deveria ser motivo de inspiração. E aí vai a minha pergunta. Como uma menina da Zona Norte de São Paulo, que estudou em escolas públicas, filha de um comerciante, filha de uma secretária, chegou ao posto máximo no Brasil da empresa mais valiosa do planeta? Bom, primeiro meu pai e minha mãe disseram que eu podia fazer o que eu quisesse e eu ia chegar onde eu quisesse. Isso faz muita diferença. Quando eu converso com outras mulheres de sucesso, é muito frequente o menino escutar isso, não a menina. E quando você escuta isso, você cria um reforço positivo, trabalha a autoestima, e isso a gente não pode desconsiderar, isso é importante. Um segundo ponto, minha mãe sempre disse que a gente tinha que estudar e tinha que ser o primeiro da classe, que não tinha lugar para o segundo. Então, mesmo estudando em escola pública, a exigência de nota, de performance era muito alta em casa. Quando eu estava na 8ª série, eu participava de Olimpíadas de Matemática, eu estava na 8ª série e percebi que o segundo grau era um desafio, porque a qualidade de ensino já estava se deteriorando. Eu tive professores fantásticos, então sempre é bom você ter mentores ao longo da vida, e foram meus professores que me incentivaram a fazer curso técnico. E eu fui fazer um curso na Escola Técnica Federal de São Paulo, que hoje é IFSP. E eu fiz, então, ao mesmo tempo que eu fazia o segundo grau, eu me formei como técnica, então eu consegui estágio aos 16 anos, na Siemens, na época, uma grande multinacional alemã, na área de projetos. Então eu consegui estágio, com o estágio eu terminei o segundo grau, consegui pagar a minha faculdade, então eu trabalhava de dia, estudava à noite, aí eu fui efetivada
E aí começou a carreira. E aí, acreditando que realmente não tinha limite, eu ia conquistar o que eu quisesse, desde que eu tivesse muito esforço e entrega, porque minha mãe sempre reforçou isso, nada cai do céu. Então tem que ter estudo, tem que ter esforço, tem que ter entrega e muito foco, muito trabalho duro, né? Isso. Então, não, eu falei na apresentação sua, é muito trabalho árduo, 4 décadas. Mas gostoso, um trabalho gratificante, um trabalho gostoso. Mas assim, você, com essa sua trajetória, na sua concepção, o que foi mais determinante, Tânia, para a sua ascensão? Bom, alguns não, eu nunca aceitei o não como resposta. Então, ou você não é capaz. Então, eu estudava mais para reagir. Segundo, eu construí meus próprios caminhos, porque eu entendi num determinado momento da minha carreira, e isso é muito mais forte hoje, mas não se falava tanto nisso há alguns anos, eu entendi que eu era a dona da minha carreira, não o meu chefe ou a empresa. E se eu não assumisse a liderança na condução da minha carreira, eu ia ficar no ritmo orgânico das companhias onde eu estava, que eram companhias incríveis. Então eu procurei, forcei movimentações de empresa, pois quando eu trabalhei antes da Microsoft na Schneider Electric, eu entendi o momento da empresa muito forte para diversidade e inclusão. Então eu falei, opa, aqui eu tenho uma oportunidade, porque eles não estavam buscando só uma engenheira, líder na área de vendas, mas eles estavam buscando uma mulher profissional, então tinha um espaço para o crescimento da mulher. E eu fui buscando e em vários momentos eu disse, eu quero essa posição. Em momentos que eu não fui considerada para a posição. E eu quero essa posição e me diz o que eu preciso fazer para me preparar para ela. E aí vem o papel do padrinho, do sponsor, do mentor, que infelizmente ou felizmente, a gente tem mais homens líderes na empresa, então os sponsors das mulheres são os homens, e eu tive homens incríveis ao longo da minha carreira que me ajudaram, que me orientaram, me guiaram, que acreditaram, que abriram portas, que falaram bem de mim, e isso é muito importante. Essa conexão também que a mulher não faz, hoje faz muito mais, mas no meu tempo fazia quase nada, que a gente chama de network, relacionamento, desenvolver essa rede de apoio não era algo muito trivial para o mundo feminino. E quando eu fui aprendendo, aí eu fui criando a minha rede de apoio, os meus mentores, dizendo o que eu queria, dizendo o que eu não queria, e isso foi fundamental, porque senão eu teria perdido o timing de alguns movimentos e com certeza eu não estaria aqui. Deixa eu falar sobre tudo nessa sua trajetória, nos cargos que você ocupou de liderança, que foram muitos. Você, eu já imagino a resposta, tá? Mas você já foi muito desacreditada por ser mulher? Mais até quando eu era jovem técnica, porque eu era especialista de alguns produtos bastante sofisticados. Eu introduzia alguns produtos no Brasil que então poucas pessoas conheciam, poucas pessoas falavam. E quando eu fazia a venda desse produto, então quando eu chegava numa empresa ou na engenharia ou na manutenção, eu estava sempre lidando com homens e muito mais velhos do que eu. Então não era só o fato de ser mulher, mas eu era uma menina. Eu era encarada como muito jovem para poder falar daquele tema. Puxa, uma mulher tão jovenzinha, vou dar um espaçozinho para ela. Então, eu tinha que ocupar meu espaço, mostrar meu conhecimento. E acho que isso também me motivava, porque isso não me assustava, isso me motivava, mas eu percebia que, às vezes, eu passava por umas perguntas que eu tenho certeza que esse executivo, que era o meu interlocutor, não faria as mesmas perguntas para um homem. Ele só queria testar o meu nível de conhecimento. A gente está falando sobre isso porque é relevante, em primeiro lugar, e segundo, porque você criou aqui na operação brasileira da Microsoft um programa para, de certa forma, fomentar, vou dizer assim, incentivar o empreendedorismo feminino. Isso. Eu queria que você falasse sobre o programa e também como anda o interesse das mulheres no setor de tecnologia. Essa é uma história muito interessante, porque eu tinha acabado de chegar na Microsoft e um dos meus executivos que tinha construído um programa de VC, Venture Capital corporativo aqui no Brasil, ele estava concluindo esse programa e queria lançar um outro. E veio trazer
quão bem sucedido foi o programa anterior, então criou todo o pitch, né, o elevator pitch para trazer para mim e explicar por que eu deveria investir num novo programa. Eu comecei a fazer perguntas do que o programa tinha sido bom, tinham sido os aprendizados, e qual era a composição das empresas, quais eram os negócios e qual era a composição das lideranças. Homens, jovens, não tão jovens, homens. Aí eu falei, mas não tem nenhuma mulher? E qual é a resposta que a gente tem? A mulher não se interessa por empreendedorismo em tecnologia. A mulher não é líder, não é CEO, porque ela não tem ambição. Essas são as respostas mais comuns que a gente ouve. Ou, não, a mulher não se interessa por tecnologia. Aí eu falei, não, eu não acredito. Como uma estudante de engenharia, eu falei truco. Não acredito. Sim, a gente precisa... Vamos questionar isso aqui. E aí esse executivo foi fazer um estudo e realmente viu que a gente tem um fenômeno. 3% do dinheiro destinado por Venture Capital, investido por Venture Capital, chegam em mulheres. 97% dos investimentos vão para startups, para negócios de homens. Então tem uma desconexão aqui, talvez pelos VCs, os líderes serem mais homens que mulheres, e aí eu decidi, vamos criar, eu só apoio a renovação ou a criação de um novo VC no Brasil, se for para apoiar startups de mulheres. Aí nós desenhamos o programa que chama Women Entrepreneurship. Nós temos vários clientes que são nossos parceiros nesse pool de investimentos e nós levamos investimento, capital, nós levamos conhecimento, treinamento, capacitação e levamos mercado, porque as empresas que se associam, elas ou trabalham como um conselho, a gente chama de sounding board, ajudam essas startups a testarem os seus produtos, suas soluções, ou pode servir até de um futuro mercado para as startups. Então, nesse período, nós investimos em 4 grandes startups, uma delas faz um trabalho incrível de capacitação das startups que estão nascendo para ajudar a mulher a preparar o seu pitch de negócio, a desenhar o seu plano de negócio. E aí eu descobri que a mulher que não se interessa por tecnologia e que não tem startups de mulheres, mais de 2.000 startups passaram já pelo nosso programa. Então, ou nesse programa de formação, sim, ou trouxeram seus projetos. Então, não é verdade que nós mulheres não estamos presentes. Não é verdade. Tânia, quais são os maiores negócios da Microsoft hoje? Porque, assim, eu analisando friamente, mas acompanhando há muito tempo vocês têm 2 grandes estrelas, né? Windows e o pacote Office, né? São 2 estrelas mesmo, porque lideram aí o setor há quase 4 décadas, Tânia. Quase 5 décadas. A Microsoft, o ano que vem, faz 50 anos. 50 anos, tá. O Excel faz 40 anos, que é a nossa grande Vai fazer. Faz 40 anos o ano que vem também. Tá. E hoje a gente é muito diversificado. O nosso negócio é nuvem. Hoje, o pacote Office, a gente chama de M365, 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 ele roda na nuvem. E dentro desse pacote eu tenho o Teams. O Teams hoje é a nossa grande plataforma colaborativa, é um hub de colaboração dentro das empresas. Tudo passa por essa plataforma. E isso vem crescendo, a gente está presente na maioria das empresas enterprise. E agora com o lançamento dos copilots, isso acelera e vai para outros segmentos. A gente tem a própria nuvem, que é o Azure, que é o grande habilitador de toda essa história, essa revolução da inteligência artificial, essa revolução que transforma os dados no grande combustível da transformação digital. Então, o Azure ele se torna cada vez mais relevante. Nós temos um negócio de aplicações de negócios, que tem CRM, que tem RP, e tem ferramentas de baixo código ou sem código. A gente tem um mundo de TI que precisa de desenvolvimento de código, de programa, por desenvolvedores profissionais. Mas essa demanda, esse lado da TI invadir a tua casa, o boteco, a escola, ele tem todos os segmentos, a gente precisa de mais gente capaz de automatizar processos. Não precisa necessariamente levar para os especialistas da TI. E aí nós criamos ferramentas que nós chamamos de low code e no code, que são ferramentas que nós, sem sermos especialistas em desenvolvimento de software, nós podemos automatizar uma série de tarefas nas nossas empresas. E isso também, para quem está buscando ressignificar o seu trabalho, pode ser um treinamento bacana de fazer. Deixa eu procurar um treinamento de plataforma de low code e você vai ver que um mundo novo se abre. Então o negócio da Microsoft está super diversificado e
E a gente ainda tem uma vertente de advertising, a gente tem a parte de games, Xbox está na casa de todo mundo, e games também cada vez mais potentes, também com IA, o Game Pass por todos os lados. Então a gente tem um negócio que é muito bacana da gente, a diversificação. Não ficar ali focado em um produto só. E está em todos os países. E o mais importante dizer que tudo isso tem uma fundação, e a fundação é cibersegurança. Não sei se você sabia, mas nós somos hoje a maior empresa de cibersegurança do mundo. Nós estamos investindo nos últimos 3 anos, 4 anos agora completa, 20 bilhões de dólares, só em cibersegurança. A gente monitora todos os dias 78 trilhões de sinais de ataque. Não necessariamente um ataque, mas sinais que podem potencializar um ataque. Isso me ajuda no mundo, não é? No mundo, nas nossas diferentes plataformas. Isso me ajuda a criar uma inteligência de ameaças. Eu coloco isso, realimento através da IA nas minhas ferramentas. Então, realmente o nosso negócio ele é super diversificado, super sólido e fico feliz que está crescendo. E dá para dizer que hoje, agora falando de cibersegurança, ninguém está seguro no mundo? Não. Isso é uma coisa importante. Nem o presidente da maior nação planetária? Não. Nem a própria Microsoft. Nem você, Tânia. Nós somos nem eu, mas a gente se protege. Nem o Satya Nadella? Nem o Satya Nadella. Então, o que a gente faz? Né? A educação do indivíduo, a gente investe demais em capacitação dentro da empresa. Eu passo por treinamentos mensais, porque o ataque... Para se proteger. Para me proteger o meu dispositivo, para proteger a rede da minha casa, para proteger a rede da empresa, porque o teu dispositivo... Você se conecta com a rede da empresa, com as suas coisas pessoais. Então, como que você garante que a sua senha está protegida, que o dispositivo está protegido, que a rede está protegida, que o aplicativo da sua empresa está protegido? Então, isso é fundamental, capacitação das pessoas. E como a IA está invadindo a casa da família, a gente tem que educar a família também nesse sentido. Então, isso é um investimento também muito grande nosso, não só de educar as pessoas dentro da empresa, e a gente cria ferramentas cada vez mais fluídas, né? A gente tem um princípio que é seguro por design e seguro por padrão. No passado, você habilitava ou desabilitava funcionalidades. A gente não permite mais desabilitar a função de cibersegurança, porque isso pode te encrencar e parar toda a operação e trazer prejuízos financeiros e, às vezes, não financeiros, né? Outros tipos de prejuízos reputacionais gigantescos. Então, esse é um tema super sério e eu não recomendo que ninguém comece um projeto de IA sem trabalhar a fundação de cibersegurança. Agora, se você que passa por tanto treinamento em relação à segurança, se fosse dar o conselho mais básico para a nossa audiência, qual seria? Mais básico, Tânia? Vou dar 3. Tá bom. Fator multi-autenticação. Poxa, 2 senhas? Sim. Isso eleva a proteção para 98%. É lógico que tem 2%, porque o ataque vai ficando cada vez mais sofisticado. Então, o fator multi-autenticação em qualquer aplicativo que vocês tenham. Esse fator número 1. Uma segunda coisa, não cliquem em links ou QR Codes. O QR Code está ficando algo super perigoso, que vocês desconheçam a origem. Aqui chegou você está no Serasa, papapá. Entra no site do Serasa e verifica. O banco está te ligando para confirmar uma operação, desliga e entra no aplicativo do banco e checa a operação. Então, não clique em nenhum e-mail ou link ou QR Code que você não conheça. E muito cuidado com redes públicas e esses postos de alimentação do celular. A gente fica louco de felicidade quando vê no aeroporto aquelas caixinhas com USB. Para carregar o celular. E você pode estar espetando e alguém pode estar capturando seus dados. Mas ali no USB. Então, USBs públicos, hoje eles são questionáveis, porque o hacker ele é sofisticado e criativo. Né? O bandido sempre é mais criativo. Então, o que eu recomendo? Energia elétrica continua a forma mais confiável de uma tomada elétrica, é a forma mais confiável de você carregar o seu celular. E aí eu brinco, você está no avião, acabou a bateria e você vê lá aquele USB, aproveita o tempo para dormir um pouquinho, mas não carrega o seu celular. Mas não carrega ali, né? Não. Ô, Tânia, eu falei rapidamente aqui do Satya Nadella, o indiano, que é o presidente global da Microsoft. E a gente está falando de uma empresa que vai completar 50 anos e que passou, por exemplo, esse ano
a maior parte do tempo na liderança da empresa mais valiosa do planeta. Eu estou destacando o Satya Nadella porque eu posso chamar de uma revolução que ele fez na última década. Desde quando ele entrou, a gente estava fazendo um cálculo aqui com a Cláudia, diretora de comunicação, acho que ele triplicou o valor de mercado da empresa e ele teve muita percepção antes de todo mundo. Por exemplo, hoje o que é básico de você acessar o seu Word, de você acessar o seu Excel, PowerPoint, seja lá o que for, em todos os lugares, se você estiver no seu trabalho, antes não era normal, antes não existia isso, né? Você só no seu computador de casa que você poderia fazer. Então, ele teve uma percepção, eu estou citando só um exemplo, que conseguiu transformar. Eu estou falando isso como fã mesmo. Eu acho o Satya Nadella, presidente global da Microsoft, ele é incrível. Talvez o executivo aí, talvez não, o executivo mais brilhante dos tempos modernos. Concordo plenamente. E hoje a visão do Satya ele vê um Copilot na palma da mão de cada pessoa. E você, quando começa a usar o Copilot, então a gente tem Copilot no Excel, eu tenho Copilot no PowerPoint, eu tenho no Outlook, no Teams, eu posso criar meu próprio Copilot, eu posso criar meus agentes. A gente acabou de um evento, Ignite, foi essa semana, um grande evento global, onde nós lançamos nesta semana mais de 80 produtos. Então, isso mostra a dinâmica de inovação. É lógico que tem a visão do Satya aqui, mas uma coisa muito curiosa, porque o Satya é um nerd, ele é um profissional de TI super sólido tecnicamente, com uma visão clara de onde tem que ir. Então, simplesmente limitar, como a nossa oferta era limitada para a nossa plataforma, no nosso hardware, estava impedindo que boa parte da população acessasse a plataforma. Hoje, quando a gente pensa até em nuvem, em cibersegurança, eu sou multi-cloud, eu sou ambiente híbrido. O híbrido é quando você está dentro da sua empresa e na nuvem. Eu sou multisistema operacional, eu rodo no Android, eu rodo em Linux, eu rodo no Windows. E eu sou multimodelos de IA. Não é só os nossos modelos Microsoft, eu sou multimodelos de IA. Isso permite que a gente apoie, se eu quero empoderar, vamos falar um pouco da missão da Microsoft, empoderar cada pessoa e organização do planeta a conquistar mais, eu preciso estar na palma da mão de cada pessoa e organização, para que eles conquistem mais. E essa foi a visão do Satya. Então, hoje é muito normal, né? Mas há 10, 15 anos... Mas ele teve a visão. Ele teve essa visão, exatamente. Ele ressignificou a missão da empresa, ele redesenha todo o roadmap de desenvolvimento de P&D e de engenharia, e aí ele foca mais na nuvem e depois na IA, e eu acho que ele já via isso lá atrás, porque a gente já falava de IA generativa, mas em outros modelos de linguagem, e ele trabalhou cultura. O Satya consegue combinar um lado muito técnico com um lado humano, que isso é excepcional num executivo como ele. E ele transformou a cultura da companhia. E a nossa história de transformação cultural é uma referência para o mercado. Como é a cultura da Microsoft? Bom, vou te falar uma pergunta que eu recebi de um executivo quando eu estava no processo de entrevistas para entrar na Microsoft. Me ligaram e eu contei para você pelo LinkedIn, então mantenha o seu LinkedIn atualizado, porque você nunca sabe que é um executivo de alto nível da Microsoft. LinkedIn que é de vocês. LinkedIn que é nosso, mas LinkedIn, o dono é a Microsoft. E eu recebi lá o meu convite, e aí na entrevista com o alto executivo global, a pergunta dele, porque eu tenho uma história, são 40 anos de história, de sucesso, eu tenho sucessos, erros, aprendizados, e a gente falou muito nisso. Ele quis saber dos meus erros, ele quis saber dos meus aprendizados, e a pergunta dele foi: Tânia, você que tem uma carreira tão bem sucedida, está feliz na empresa onde você está? Não perguntou o que me motiva, mas ele perguntou qual é a sua motivação para aprender coisas novas ou continuar aprendendo coisas novas. Porque essa é a base da nova cultura da Microsoft, é a abertura para o aprendizado. A gente fala que a gente não sabe tudo, mas a gente quer aprender tudo juntos. É um conceito de growth mindset, mentalidade do crescimento. Recomendo que leiam um livro. O Satya menciona isso no livro dele, mas isso mudou a forma da gente pensar. E por que isso? Quando você sabe tudo, você começa a ter medo de arriscar e você para a inovação. Quando você se permite errar, mas cria um processo de aprendizagem com o erro, você cria e você inova. Então,
Então, aí ele transforma a cultura, a base é esse conceito de mentalidade do crescimento, com 3 pilares: obsessão pelo cliente, e não pelo Windows ou pelo Excel. One Microsoft, uma Microsoft, então fazendo que todas essas plataformas, tudo isso que eu mencionei individualmente é fraco. Juntos, a gente é uma empresa única no mercado. E diversidade e inclusão, porque a gente só vai conseguir ser uma empresa criativa, inovadora, perceber nuances da transformação do mercado, se eu for uma empresa diversa. E aí a gente trabalha diversidade e inclusão. Então, ele não só trabalhou a transformação da engenharia e da tecnologia, mas ele trabalhou a transformação cultural. E isso é incrível. Tânia, o que move você na vida e nos negócios? Eu sempre quis causar impacto. E por muitos anos eu me perguntava como eu, dentro de uma grande multinacional, vou causar impacto. Eu descobri há alguns anos, pelo fato de ser mulher e assumir a liderança de uma grande companhia, que eu podia causar impacto para outras mulheres, trabalhar na capacitação e desenvolvimento de mulheres. Também me conectei com o tema ambiental, porque eu trabalhava no setor de energia e emissões de carbono têm uma certa correlação. Então, comecei a fazer projetos de acesso à energia, de renováveis, transformação digital, ajudando no setor de energia. E isso me trouxe muito conhecimento. Então, o que me move? Aprender coisas novas todos os dias e poder estar ajudando alguém todos os dias. Isso me traz muita felicidade, muita alegria, muita satisfação. E por isso que eu acordo cedo com toda essa energia todos os dias. A gente percebe que tem brilho nos olhos aqui no estúdio mesmo. Agora, você falou de energia, esse é um ponto muito importante, porque a gente está falando ao longo do programa, sobretudo no início do programa, sobre os centros de dados, o data centers, que as empresas, principalmente as gigantes de tecnologia, estão gastando cada vez mais bilhões de dólares para ter mais. E aí tem uma outra discussão, né, Tânia, que é: precisa de cada vez mais energia para alimentar todos esses centros de dados. Você precisa de energia para resfriar esses centros de dados. Ou seja, o mundo cada vez mais precisando de energia o tempo todo. Como é que a Microsoft vê a questão, que é uma questão social também, que é isso que você está falando, questão de sustentabilidade social, de energia, de mais consumo de energia? Bom, os data centers devem representar, em mais 2, 3 anos, 6% do consumo de energia global. Esse é um número, né? Esse é um número muito poderoso que eu não tinha conhecimento. Esse é 6% do consumo de energia. E quando a gente pensa em emissões de carbono, e não basta ser net zero, você tem que sequestrar carbono da atmosfera, senão a gente nunca vai chegar na equação que a gente precisa. A gente tem um desafio aqui bastante importante. Então, o que a Microsoft vem fazendo? Nós temos o compromisso de ser net zero até 2030 e negativar as emissões históricas, quer dizer, negativar emissões de 50 anos até 2050. Então, nós vamos ter que trabalhar em sequestro de carbono da atmosfera. Então, o que a gente está fazendo? E aí, por que o Brasil se torna um país relevante? Nós estamos buscando fontes de energia renovável. Qual é o país do mundo que tem a melhor matriz energética do ponto de vista renovável? É o Brasil. E não é só com uma fonte de energia. A nossa matriz energética verde, ela é bastante diversificada. Biomassa, agora hidrogênio verde, a hidráulica, né, hidroelétrica, solar, eólica. Então, aqui o Brasil tem um ativo magnífico para trabalhar. Então, como que a Microsoft está vendo isso? Primeiro, a gente tem até 2025 o compromisso de alimentar todos os nossos data centers com energia renovável. No mundo, já temos parcerias no Brasil para garantir. Então, no Brasil, eu já estou com, né, a caixinha com aquela coisinha verde, fizemos a nossa lição de casa. O segundo compromisso, nós investimos no desenvolvimento de modelos de linguagem de IA mais eficientes, quer dizer, eu vou ter um modelo mais poderoso com menor consumo de energia elétrica. Então, essa é uma vertente de investimento também. Os LLMs e o GPT-4o é um exemplo disso, porque é um LLM que te entrega mais com menos consumo de energia. Então, tem essa melhoria contínua no desenvolvimento de software. Nós investimos também em pesquisa e desenvolvimento na área de refrigeração, porque o grande consumo de energia vem dessa área. Então, a gente está investindo também nesse tema. A gente está investindo em projetos de reflorestamento, de compra de captura de carbono e também em startups. Nós investimos isso há 5 anos, colocamos $1 bilhão no Fundo Clima,
global para buscar alternativas, tecnologias alternativas para sequestro de carbono, para desenvolvimento aqui de uma economia mais sustentável. Então, nós temos diferentes frentes, atuamos em diferentes frentes para endereçar esse tema. E para bater nós é fundamental. Não, e para bater a meta, repetindo, vocês querem, a Microsoft quer negativar a emissão emissões históricas até 2050. Até 2050. Sem revisão de meta, porque eu tenho visto cada vez mais empresas revisando as metas, né? Porque também é complexo pra caramba você reduzir. É super complexo. É complexo você medir, porque quando você fala em emissões, não são suas emissões diretas, aí tem a parte ao lado técnico de tudo isso, mas você fala em escopo 1, 2 e 3, emissões diretas, emissões da cadeia. Medir tudo isso é complexo. A gente ajuda também, a gente está desenvolvendo tecnologia para ajudar os clientes a medirem e rastrearem suas emissões e identificarem oportunidades de redução de emissões ou programas, avaliarem programas que dão mais resultado, maior retorno de investimento, maior retorno em redução de emissões, que é a nuvem para a sustentabilidade. Então, a gente também está investindo para ajudar o cliente a ser mais sustentável. São várias frentes, isso é uma jornada, você não se torna sustentável. É uma jornada de educação, uma jornada de capacitação da cadeia de suprimentos, que é uma responsabilidade de grandes empresas como nós também. Muito bem, nós estamos conversando com Tânia Cosentino, presidente da Microsoft no Brasil. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E nós voltamos com o Show Business neste programa especial com a presidente da Microsoft no Brasil, Tânia Cosentino. Tânia, o que você mais valoriza num profissional? A gente por muito tempo valorizou os aspectos de conhecimento técnico, mas o que eu mais olho hoje é o comportamento dessa pessoa, como ela se relaciona, e aí a gente está olhando muito mais potencial do que às vezes o que a pessoa é. O técnico você aprende, mas o comportamento é algo que demora mais para você desenvolver e tem certos comportamentos que você não muda. Então, olhar para a pessoa, a capacidade que ela tem de colaborar com os outros, a aderência aos valores da companhia. Porque você tem profissionais muito bons, mas tem valores que não são compatíveis com os valores da sua companhia e depois você tem que desligar esse profissional. E um desligamento sempre é custoso. Então, olhar a aderência aos valores, capacidade de colaboração, criatividade, respeito, porque diversidade e inclusão é um tema importante e a gente tem retrocedido, infelizmente, nesse tema e nos seus diferentes aspectos. Então, eu olho muito mais no que a gente chama de soft skills, que é mais comportamento do que no hard skills, que é a parte técnica. E é lógico que eu olho a capacidade e a vontade daquele profissional de aprender. Porque chega aquele profissional que acha, não, já sei tudo, pode achar que está dominado, essa pessoa vai se limitar num determinado momento, ela vai deixar de ser inclusiva. Então, você é aberto a aprender, você colabora, você tem energia, os teus olhos brilham, é esse profissional que eu busco. Em relação às gerações jovens, as gerações que chegam ao mercado de trabalho, você vê muita diferença? A gente tem, acho que, ambições diferentes. O profissional da minha geração, ele entrava na empresa e, para ele, o sucesso era aposentar na empresa. Então, a gente olhava 10, 20 anos e aí eu comecei a ficar assustada porque eu ouvia que aos 40 anos a minha carreira estaria acabada. Então, eu morria de medo. Bom, eu estou com quase 60, estou aqui ainda, estou feliz. Mas eu vejo que o jovem, ele busca outras coisas. Então, ele busca desafios com ciclos mais curtos, ele busca um reconhecimento também mais frequente.
E é isso então é importante quando a gente fala em diversidade e inclusão, também ter esse olhar por geração, porque hoje a gente tem 4, 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo e a gente tem que atender essas diferentes demandas. E o jovem, ele busca isso, ele busca um reconhecimento mais rápido e ele precisa entender o propósito. Se ele não entende o propósito, ele se desconecta, ele se desengaja. E eu acho que a gente tem que estar buscando sempre esse reengajamento. Tânia, o que você faz nas horas vagas? Bom, família, né? Família para mim é super importante, sou casada, eu não tenho filhos, mas tenho 2 cachorrinhos que aí é a minha paixão, são minha paixão. E família e amigos, para mim, são as coisas mais importantes. Fico feliz que eu cultivo ali amigos de décadas e muito bom a gente juntos, né? Passamos por coisas boas e ruins e ao longo do tempo a amizade vai ficando cada vez mais sólida. Adoro viajar. Viajar, conhecer lugares, isso também. Qual foi o melhor lugar que você foi? Prazer. Eu vou dizer, o lugar depende do momento, da companhia. Então, eu tive momentos incríveis em Paris, eu tive o privilégio de morar em Paris por 1 ano e tive grandes momentos, porque eu estava com grandes amigos lá, então isso fez toda a diferença. Mas, às vezes, ir para o interior de São Paulo com a família é melhor que o melhor lugar do mundo. Então, depende muito do momento, do lugar. Mas tive o privilégio de conhecer vários países, isso é muito bom também. Tânia, você está na liderança da Microsoft há 5 anos. Quase 6. Quase 6. 5 anos, quase 6. Qual que é o maior desafio de presidir uma operação tão relevante da companhia, de uma das 3 companhias mais valiosas do planeta? O desafio é buscar acelerar o crescimento e a transformação, porque a transformação ela não ocorre nas outras empresas, ela começa dentro da própria Microsoft. E ser capaz de implementar essa transformação, garantindo que as pessoas entendam o porquê. Tem muitos executivos que falam, Simon Sinek, que falam a importância dos porquês, e a gente vê que muitas transformações falham porque os líderes falham em dedicar tempo a explicar tudo isso. Nós estamos num momento, ou vivendo, né, um ciclo de transformações cada vez ocorrendo em ciclos menores. As transformações ocorrem cada vez em ciclos menores. Isso cria uma zona de desconforto para todo mundo, brutal. Então, como que eu garanto que todas as pessoas estão alinhadas, que todas as pessoas estão entendendo a estratégia, que as pessoas estejam motivadas, que as pessoas estejam estudando os novos produtos? Esse é o grande desafio. Essas pessoas de diferentes gerações, porque tem diferentes fatores que as motivam. Eu acho que esse é o principal desafio, é sempre o humano, que é o mais complexo, e quando você consegue endereçar isso, o resto fica muito mais fácil. Você falou no primeiro bloco sobre a influência que a inteligência artificial pode fazer com um país como o Brasil. Você, inclusive, defende que se levarmos a sério, por exemplo, capacitação de brasileiros na inteligência artificial, a gente pode crescer. O Brasil pode ter um crescimento sustentável. Eu gostaria de que você falasse para a nossa audiência como a inteligência artificial pode ser benéfica para os mais variados setores. Essa pergunta pode parecer um pouco óbvia, mas eu recebo muita gente aqui que, evidentemente, sabe a importância da inteligência artificial, sabe a relevância, mas muitas vezes no seu negócio não sabe como usá-la. Então, é mais do que importante ter a sua avaliação de como a AI pode ser benéfica para os mais variados setores da economia produtiva. Em primeiro lugar, não vai ser só a IA generativa que vai fazer a transformação, mas tem uma combinação de tecnologias que vão impactar diferentes negócios. Então, a IA generativa combinada com a IA aprendizado de máquina, combinado com algumas vezes realidade mista, se eu estou no chão de fábrica, isso fica algo super relevante, combinado com os gêmeos digitais, combinado com nuvem, com dados. Então, tem uma série de tecnologias combinadas que vão ser aplicadas para diferentes negócios. Na educação, você consegue atingir um nível, e aqui na educação e serviços de forma geral, eu consigo personalizar o meu atendimento. Então, eu consigo entender, por exemplo, um aluno, e é isso que eu acho que na educação a nossa maior dor, a gente dá educação baseada no século XIX. Então, como que eu consigo entender como que o Bruno aprende, como que a Tânia aprende, e o mesmo professor conseguir adaptar o conteúdo para que
nós nos sentimos, que eu me sinta mais motivada para aprender e você também se sinta motivado a aprender. Então, aqui, super personalização ou hiperpersonalização de serviços de educação. Na área de diagnóstico de doenças, como a gente trata de um grande volume de dados, a IA consegue identificar padrões, pegando dados históricos, por exemplo, de um hospital ou de um centro de diagnósticos, você pode identificar doenças, entender padrões que vão levar à doença, você identifica com antecedência, você trabalha na prevenção, trazendo economias para o sistema de saúde. No setor industrial, você consegue otimizar todo o seu chão de fábrica, leva a automação industrial para um próximo nível, leva a automação do agro para um próximo nível, aumentando produtividade, produzindo mais com menos área, menos impacto ambiental, produzindo mais com menos custo, gerando competitividade, impacta direto no PIB, transformando a sua empresa em uma empresa pequenininha de serviços. E aí, olha quantas empresas de serviços que viraram monstros digitais e ocuparam espaços e criaram mercados. A gente pode criar a próxima revolução em um determinado segmento de serviços, alimentação, turismo, bancário. Olha tudo que a gente fez, né, com o Pix, como o Pix ajudou na bancarização do brasileiro e o que mais está por vir, porque tem muito mais coisa acontecendo, falamos no Real Digital. Então, todos os segmentos podem ser beneficiados e o PIB brasileiro vai ser o maior beneficiado porque é net, resultado positivo. E o que mais está vindo por aí, vocês são sócios da OpenAI, né? A dona do ChatGPT. O que mais está vindo por aí dessa parceria, Tânia, de OpenAI com Microsoft? Não vou falar da parceria, porque isso tem que perguntar para o Satya, mas a nossa pesquisa de IA generativa e linguagem natural, ela vem antes até da OpenAI. Lógico que a gente tem uma relação super boa de cooperação e desenvolvimento conjunto, mas nós temos outras frentes de desenvolvimento de IA generativo, temos muitas frentes de desenvolvimento na área de quantum computing, de computação quântica. Então, tem muita coisa acontecendo na Microsoft. O que a gente está querendo olhar é como a gente traz cada vez mais tecnologia acessível para beneficiar a todo mundo. Então, nós estamos olhando no mundo inteiro o que tem de melhor de tecnologia, fomentando ecossistemas, capacitando pessoas para que mais OpenAI surjam no mercado. Ô, Tânia, vou fazer uma pergunta clássica aqui do show business. Quem são as suas referências na vida e nos negócios? Elas se misturam porque as minhas referências... Bom, o Satya Nadella, naturalmente, é uma referência pela transformação que ele impôs à Microsoft. Mas os valores, eu falo, elas se misturam, a pessoal e a profissional, por causa dos valores. O próprio ex-presidente, hoje chairman da Schneider Electric, Jean Pascal, um cara que também fez uma transformação incrível. E eu vivi essa transformação nos anos 2000. Então, como executivos visionários, essas duas figuras, talvez por estarem muito próximas a mim, me inspiram demais. Mas a pessoa comum que supera barreiras me inspira. Eu costumo falar muito que o Edu Lyra me inspira, mas eu disse para ele outro dia que não vou falar mais que ele me inspira. Quem me inspira é a mãe dele. A mãe dele foi capaz de fazê-lo ver o potencial dele. E uma pessoa super improvável, né? Numa situação bastante adversa, ela foi capaz de deixar os filhos sonharem e transformou esse rapaz na potência que ele é hoje. Então, ele é um rapaz que eu admiro. Então, é a pessoa comum que ela desafia o mais provável e vira o improvável e faz a transformação que ele faz. Esse, para mim, é uma pessoa que me inspira. E Bill Gates? E a mãe dele me inspira também. E Bill Gates? O Bill Gates é um visionário. Visionário, né? Eu acho que é um gênio. A gente falou ao longo desse programa da história também, rapidamente, da Microsoft, né? De uma empresa que vai completar 50 anos e se confunde até com o comportamento do mundo, porque ela mudou o comportamento do mundo. E eu acho fascinante, eu mesmo como jornalista cobrindo há algum tempo já a área de negócio, eu adoro ver essas empresas como a Microsoft, que mudam o comportamento do mundo, porque ela mudou através do Windows, através do pacote Office, através dessas inovações que estão chegando o tempo todo de inteligência artificial, e tem no centro,
Eu falei aí há pouco da admiração que eu tenho, por exemplo, pelo Satya Nadella, pela transformação que ele fez na última década. Mas antes de Satya Nadella tem um homem chamado Bill Gates. Que ele viu, ele é genial. Então, o que ele fez, e também numa época improvável, você é mais jovem do que eu, você não viveu os grandes transformadores, os cartões perfurados dentro das empresas, as comunicações que iam por papel escrito, que alguém tinha que levar para um setor para o outro, eu vivi isso, e de repente alguém coloca um computador pequenininho na sua mesa e fala, você vai fazer tudo isso aqui. Né? Você olhava assim, não, tá de brincadeira. E aquilo era caro, e aí as pessoas tinham medo de mexer. E eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas na empresa onde eu estava mexendo no computador, quase virei uma celebridade. E aí quando veio o Windows, ficou mais fácil ainda. Eu falei, como que isso aqui que já era muito legal, fica mais legal ainda? Então essa visão, e na época eles falavam, nós queremos ter um computador na mesa de cada pessoa. E essa foi a grande revolução, eles habilitaram isso, Paul Allen, falou eles porque era Paul Allen e Bill Gates. E aí o Satya hoje fala, eu quero um Copilot na palma da mão de cada pessoa, em cada aplicativo que essa pessoa tem. E tudo isso nos transforma, nos empodera e permite que o mundo seja beneficiado. Como seria o mundo hoje se a gente não tivesse o microcomputador? Né? Se a gente não tivesse a nuvem, se a gente não tivesse os Copilots. Então aqui tem, isso para mim é super empolgante e tem muito mais por vir. Muito bem, nós conversamos neste programa com a presidente da Microsoft no Brasil, Tânia Cosentino, e eu quero agradecer mais uma vez pela presença em nosso estúdio. Bruno, um prazer enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu tenho um convite para você antes de encerrar. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura. Entre lá em www.jovempan.com.br e assine. Obrigado pela audiência, obrigado pela confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.